Pessoal, eu vou mostrar rapidinho como construir um mapa de clusters com os dados criminais disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. São dados georreferenciados. A Secretaria da Segurança Pública tem um programa bastante interessante, esse número sem mistério, que fornece e disponibiliza boletins de ocorrência, o registro dos boletins, de uma forma bem organizada, georreferenciada, para que nós possamos utilizá-los e eventualmente construir mapas que mostrem como o crime acontece numa determinada cidade e tirar insights disso, né? Por exemplo, aqui, olha, quantos furtos praticados no mesmo lugar, né? O resultado disso vai ser um mapa visual que mostra onde os crimes se concentram, com indicação da data da ocorrência, se foi segunda, terça, quarta, o dia da semana, o número do BO e a natureza. Dependendo da sua seleção, nós vamos ter várias cores para identificar as ocorrências ou não, ou nós vamos nos focar numa única espécie de delito para poder resolver esse problema e entender melhor essa dinâmica aí de delitos num determinado local, ok? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui no site da SSP, na área de estatística, e nós vamos na aba de consultas, tá? Tem vários dados, muitos deles georreferenciados. Vamos pegar aqui de 2024, que são os mais atualizados. Ele já baixou, então nós temos aqui o banco de dados, né? Ele vem numa planilha Excel. É bastante pesado, né? Porque são os dados de todo o estado que estão aí registrados, então você precisa ter memória aí na sua máquina para abrir e manipular isso, mas nós vamos por um outro caminho. Nós vamos trabalhar com Python, que vai facilitar bastante a nossa tarefa. Veja como demora para abrir, né? São muitos dados. Então aqui, olha, deixa eu vir aqui para o finalzinho. Nós temos aqui, ó, 689 mil linhas, né, relativas aos boletins de ocorrência, dados georreferenciados, bonitinho. Vamos esquecer isso aqui por enquanto e vamos ensinar como é que nós podemos chegar naquele mapa, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu disponibilizei aqui o meu código, a forma como eu optei por manipular isso. Então está à disposição. Vocês vão clicando aqui no link que aparece aqui embaixo desse vídeo. Vocês vão entrar no meu repositório lá do GitHub, procurar o repositório dados _criminais _SSP São Paulo, tá? Aí vocês vão ter aqui uma explicação sucinta sobre as bibliotecas que são utilizadas, né? Que é o Pandas, o IPyWidgets para fazer as seleções, o Folium para plotar os mapas, o OpenPyXL para leitura dos arquivos Excel e o Jupyter Notebook para uma análise mais visual e interativa, tá? Então vocês vão abrir o Jupyter Notebook, que é esse aqui, ó, dadoscriminais.ipynb, é um notebook, tá? E aí, meus caros, o que vocês vão fazer para tratar os dados que vocês querem? Vão clicar simplesmente aqui em Open in Colab. Então vocês vão abrir um ambiente de Jupyter Notebook em nuvem para trabalhar com isso. Se você clicar aqui, olha, você já abre o Jupyter Notebook para você trabalhar. Eu vou colar esse link numa outra conta, porque é assim que vocês vão poder trabalhar também com os dados de vocês, tá? A exigência é que vocês estejam logados nas suas próprias contas e eu acho que vocês podem começar fazendo o seguinte, limpando, né,
limpando todas as saídas. Nós vamos fazer tudo do zero e para o município de interesse de cada um de vocês, tá certo? Limpamos todas as saídas e agora nós vamos trabalhar com isso. Nós já baixamos o arquivo da Secretaria da Segurança Pública de forma que nós vamos carregar no nosso Jupyter Notebook. Vamos carregar o arquivo SP Dados Criminais, que aqui no caso tem 107 MB, então ele vai demorar um pouquinho para carregar. Ele vai carregar aqui no Jupyter Notebook e a partir daí nós teremos condição de fazer a nossa análise, tá certo? Ele vai demorar um pouquinho, vejam aqui que ele vai mostrando o quanto já está carregado. Muito bem, ele carregou, tá? Eu já posso fechar essa aba e vamos rodar célula por célula, né? Aqui a gente está importando as bibliotecas. Agora veja aqui, olha, essa aqui ela é a célula que gera o data frame, né, a partir da leitura do arquivo Excel. No nosso caso, já está o nome certinho aqui do arquivo SP Dados Criminais de 2024. Se você por acaso está fazendo análise de 2023, 2022, veja que esse parâmetro ele tem que corresponder ao nome do arquivo. Então você eventualmente vai corrigir para 2023, 2022. No nosso caso é 2024 mesmo. Esse tipo aqui de linha, esse tipo aqui de comando, ele me permite ter uma ideia de quanto tempo demora para que essa célula rode, ela seja executada. Eu deixei ela aqui justamente para que vocês tenham uma ideia do tempo que vai ser consumido para o Pandas fazer a leitura desse arquivo Excel, que é bem pesado. Vocês viram lá mais de 600 mil linhas referentes aos boletins de ocorrência registrados no primeiro semestre de 2024. Talvez a gente acelere um pouquinho, mas no final da execução dessa célula nós teremos o tempo decorrido para essa execução. Então essa é a estratégia nesse caso. Olá, carregou na memória, temos um data frame carregado na memória, demorou 4 minutos e 35 segundos nesse cenário. O nosso data frame carregado na memória, ele tem lá 689.645 entradas. Aqui nós temos as colunas, né, que estão disponíveis para que a gente trabalhe. E o que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa estratégia? A nossa estratégia, nós vamos filtrar esse data frame para aquilo que nos interessa, no caso, um nome de município. Então nós vamos pegar essa coluna nome de município circunscrição, vamos pegar os valores únicos dela com esse método unique e transformar numa lista, de forma que a gente tenha nessa variável opções o nome dos municípios. Nós vamos deixá-los em ordem alfabética, por isso que nós temos esse comando aqui, e vamos criar um drop-down, né? um widget de seleção com os nomes dos municípios. O valor default vai ser Piracicaba, que é onde eu moro, e aí nós vamos ver como nós vamos trabalhar com isso. Olha que bacana. Então, apesar da gente estar no ambiente Colab, no Jupyter Notebook, nós temos aqui uma forma de selecionar os municípios para que nós possamos trabalhar de uma forma mais assertiva com aquele município cujos dados nos interessam. Então vamos pegar um ao acaso aqui, olha, vamos pegar aqui uma cidade relativamente grande, vamos lá, Suzano, vamos ver como é que está Suzano. E aí, beleza. Agora, olha que interessante, nós temos o município, né? Suzano foi para variável aqui, e agora a gente consegue gerar um filtro, né? Quando a gente aplica esse filtro ao data frame, a gente vai ter um data frame filtrado
com os dados exclusivamente de Suzano. O que mais que nós vamos fazer? Nós vamos criar duas outras colunas de horário e dia da semana. Como nós temos um dos dados é um objeto do tipo DataTime 64, a gente consegue manipular e descobrir o nome do dia, o dia da semana que aquela data se refere. Fazemos uma tradução aplicando um dicionário e a função, o método map, e com isso a gente vai ter um data frame bonitinho, né? Vou deixar um exemplo aqui de 5 linhas colhidas ao acaso, para que a gente possa entender como é que as coisas acontecem lá em Suzano, tá certo? Então aqui, olha, veja que nós temos na base de dados agora restrita a Suzano, a maioria dos dados georreferenciados e alguns deles não, né? Alguns deles sem essa georreferência. Nossa base de dados, então, de 2024 para Suzano, ela tem 1.670 furtos, 753 roubos, né? Tráfico 101, lesão corporal, latrocínio 1, extorsão mediante sequestro. Então, temos bastante coisa aqui que nós conseguimos descobrir nesse data frame. Agora, como nós queremos plotar um mapa, nós precisamos usar apenas os dados que possuem latitude e longitude, né? Então nós vamos filtrar, criar um novo data frame, o data frame filtrado georreferenciado, de forma que nós vamos apenas pegar as colunas onde nós temos informações para latitude e longitude. Para latitude, no caso, apenas isso é necessário, que não sejam nulos ou valores ou zero, né? E aí nós vamos fazer isso de novo, filtrar. Veja que tem vários dados, né, de georreferenciados, praticamente uma grande porcentagem desses dados estão georreferenciados, de forma que aí nós já podemos salvar esses arquivos, né, essas informações no formato CSV, e nós vamos trabalhar então com esses dados georreferenciados, né? Vamos criar agora uma outra seleção. Se nós não selecionarmos nada, todas as informações virão para a gente. Agora vamos imaginar que nós queiramos apurar ocorrências específicas. Então nós selecionaríamos, né, se eu apertar Ctrl eu consigo selecionar mais de uma, aquelas que nos interessam, para de alguma forma filtrar ainda mais o data frame, tá certo? Mas no caso nós vamos deixar o todos aqui, e se é todos, o data frame permanece inalterado, se não a gente aplica um novo filtro com as naturezas dos delitos que foram criadas, tá certo? Vamos ver como é que está o nosso data frame. O código nos fornece um novo exemplo. Estes são os tipos de ocorrências que nós temos. E agora nós vamos gerar o mapa com as coordenadas. Para cada tipo de delito, nós criamos um dicionário com as cores, né? Se nenhum deles estiver, se for outro o delito, nós vamos aplicar uma cor padrão. Vamos percorrer cada linha, e para cada linha percorrida nós vamos pegar latitude e longitude para criar uma marca, né? Nós vamos usar o plugin Marker do Folium para gerar aqueles dados aglutinados. Então é isso que nós vamos fazer, rodando esse código. Nós temos o mapa clusterizado. Ele já vai aparecer aqui no Jupyter Notebook, aqui no Colab, né, basicamente. Então nós temos aqui as ocorrências de Suzano. Conforme nós analisamos, a gente vai entendendo o que acontece com cada boletim de ocorrência. Olha aqui, aqui é um cruzamento interessante, né? Onde acontece furtos, lesão corporal culposa, roubo de veículo e até tráfico de drogas, né? Então, é bem interessante o que a gente consegue concluir daí. E
Para facilitar a nossa vida, o programa gerou o mapa clusterizado para download. Então você pode fazer o download e abrir o próprio mapa para você trabalhar de uma forma mais assertiva, inclusive no celular. Se for Android, ele roda direto, né? Senão você precisa hospedar em algum local para poder abrir, por exemplo, no iPhone, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e só isso, essa simplicidade que nós conseguimos quando você tem uma boa base de dados, né? E o Python ele facilita muito a nossa análise porque ele permite uma manipulação bastante interessante da base de dados, de forma que a gente possa selecionar efetivamente aquilo que nos interessa e buscar os insights que essas informações nos trazem, tá certo? Eu fico à disposição para discutir com vocês e compartilhar as ideias a respeito das estratégias que foram utilizadas para a elaboração desse código, tá bom? Espero que aproveitem, estudem esse código e tirem dessa oportunidade, desse compartilhamento, um aprendizado. Falou? Até mais!